Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Deixa só eu adicionar aqui a Vanessa. Oi, Vá, Oi, nega. tudo bem? Tudo ótimo. E contigo? Tudo certo. Estou muito Essa nova feliz que garota. finalmente deu certo, Vá, nossa live. É, Ê, a minha criança total. aqui pulando, ó. Ê. Que legal. Que bom te ver. Bom também. Muito obrigada, tá? Por ter aceito esse convite para vir hoje aqui falar sobre esse tema que é tão bacana, né? E que está aí presente nas nossas vidas o tempo todo. Bom, deixa eu só começar aqui dando boa tarde. Bem-vindo a todos vocês que estão chegando. Hoje a nossa live é muito especial. Nós vamos falar sobre o tema A Criança que Eu Fui e o Adulto que Eu Sou, com uma Tem tanto a ver, convidada. né? Sim, com uma convidada queridíssima, que eu sou suspeita, querida Vanessa Tobias. Então, eu queria começar te perguntando, né? O que que da Vanessinha ainda está aí dentro de você, né? Quando você percebe que é a Vanessinha que entra em ação no seu dia a dia? Lu, primeiro eu quero te agradecer, te dar os parabéns pela pessoa iluminada, pela tua vocação, teu serviço de dedicação às Ah, famílias, obrigada. né? Aos nossos filhos, a estudar a nossa história para permitir que a gente só seja feliz, né? Que eu sinto que a nossa Sim, busca é sim, essa coisa de crescer, que tanto a gente merece para poder ter famílias mais felizes, né? com certeza. Quando a gente pensou nesse tema, né, de falar assim, vamos falar sobre isso, né, da criança que a gente foi, o adulto que a gente se tornou, eu achei a ideia genial. Porque eu sinto que eu Uhum. nunca tive tanto a presença da Vanessa que eu fui na minha vida. E é, na verdade, eu sinto que não é a Vanessa que eu fui, é a Vanessa que eu continuo sendo, mas que de forma mais nítida aparece agora na minha vida. Eu sinto que de pequenininha, Uhum. quando eu sou mais amorosa, mais feminina, mais calma, mais amiga, mais tranquila, mais leve, mais boa ouvinte. Tem coisas que a Vanessa, que quando eu era pequenininha, foram coisas que ela foi, aliás, que eu venho buscando resgatar pela maternidade, pelo desejo de ter mais filhos, pela própria natureza de Uhum. ser mulher, né? Então, Isso. hoje, eu não sei se eu te contei, porque faz tempo que eu não te encontro, mas nós estamos de mudança e a gente vai se mudar para uma casa. E essa Uhum. casa eu morei até os 9 anos. Nossa, Aham. Então, assim, que massa. tem tudo a ver com o que a gente está conversando, sabe? Com certeza. Porque quando eu cheguei lá, eu me encontrei com a Vanessa de 9 anos e ela me perguntou: e aí? O que tu fez da vida? Quase 30 anos depois, né? Sim. Uhum. Então, E é é muito engraçado, simbólico. isso que você está falando, né? Que você, quando você retornou à sua casa, que você viveu na sua infância, que você encontrou a Vanessinha lá, né? Eu escuto muito isso no curso Amor em Ação, né? Que no primeiro módulo do curso é exatamente para a gente ter essa conversa com a nossa criança, né? É aquele momento que a gente pode pegar ela no colo, maternar muitas vezes, pode deixar ela chorar livre, sem ter que ficar falando, engole o choro, não chora, não faz isso, enfim, a gente pode acolher realmente a nossa criança, né? Então, que legal te ouvir falando isso, porque é exatamente isso que eu escuto das mães, das Sim, alunas que já fizeram um curso, né? E como é importante, porque a gente escuta muito falando, né, a questão da criança interior ferida. Sim, tem uma parte nossa que realmente tem as suas dores, tem as suas dificuldades, as suas frustrações, mas é muito importante também a gente falar para quem está aqui com a gente na live, né?
Porque a criança interior também, ela é a nossa potência, ela tem a ver com a nossa criatividade, ela tem a ver com aquela espontaneidade, ela tem a ver com o riso fácil, né? Sim. Então, a gente quando fala criança interior, às vezes vem um aspecto muito pesado nela, e não é só isso, né? A criança interior, enfim, a gente pode muitas vezes entrar em contato com ela em várias situações do nosso dia a dia, né? Não sei Mas é se você também muito. percebe da mesma forma. Total. A minha impressão, e quando tu desenvolvesse o curso e esse instrumento de falar com o passado apareceu, foi muito interessante, porque na minha visão, quando a gente constrói essa linha biográfica que permite que a gente converse com quem está lá paradinho na linha do tempo e que a gente foi querendo dialogar com a gente, existe uma informação, na minha visão, muito mais essencial do que a visão que hoje eu tenho, que já está muito mais calejada e muito mais educada por uma Muito mais cultura moldada. ou pelas expectativas. Então, eu não sei se tu sabe, eu quebrei o pé no final de semana. Eu vi. Tu viu? E aí, Eu com essa vi. quebrada de pé, mais uma vez a Vanessa que eu fui me visitou assim. Porque tu lembra quando a gente era criança? Era o máximo quebrar o pé, quebrar o braço. E com gesso para a escola, pedir para os amigos, né? Escola, Escrever. né? E aí, e a coisa de usar óculos, de usar aparelho. Sim. Aquele grande desejo por afeto, por atenção, que permeia a vida da criança, que recebe sempre tanto cheiro, tanto afeto, e que com a vida vai se acostumando àquela realidade de uma rotina mais de ir para a escola, de cumprir as tarefas, de ir para a aula de dança, para ir para o balé, para ir para o esporte que ela faz. Então é um descolar, parece, assim, esse movimento em que a gente vai crescendo e percebendo como a gente vai se distanciando de uma essência tão coisa, assim, tão básica, como Isso. o diálogo, como estar junto. Esses dias, Lu, eu comentei com a minha terapeuta que eu tinha desbravado, eu tinha sacado qual era a do tempo. Eu falei para ela, eu saquei o tempo. Eu peguei ele. O que o tempo quer me dizer é, viva a essência. Porque se a gente viver a essência, por mais óbvio que seja isso que eu estou falando, a gente vai perceber que já tem tudo que nutre a gente, né? Uhum. Que é a família. É a família. Eu vejo que o nosso grande foco para essa década é recuperar a família, né? Com Seja certeza. casando Uhum. com alguém legal, cuidando de si, se for para ter um filho, de ter esse filho pensado, desejado, amado, né? De se não for para ter Isso. filho, ser um casal massa, que é prioridade para o outro. Porque ali é o micro, esse grande micro vai se reproduzir por um grande macro e vai mudar o mundo a partir de casa, né? Isso, Vá. Eu outro dia estava conversando com meu marido que eu escuto, a gente escuta, né, muito, a educação vai mudar o mundo, a educação vai mudar o mundo, a educação vai mudar o mundo. E eu falei pro meu marido, eu falei, poxa, eu acredito que é o amor que a gente coloca na educação que vai mudar o mundo, né? Não só a educação pela educação, mas o amor, a forma como a gente faz, o nosso exemplo, né? Então, que bacana te ouvir falando sobre isso também, Vá. Eu acho importante a gente falar também. Tá travando um pouquinho a sua conexão. Eu não sei se você tá me ouvindo bem. Você tá me vendo bem? A sua tá travando um pouco. Tô sim. De vez em quando trava para mim também. Eu acho que é alguma instabilidade da internet aí já vai passar. Pode seguir. Tá. Então, é importante, Vá, a gente falar também que a criança interior não é só um assunto, isso aí é um assunto bobo. Não, tem a ver com autoconhecimento, né? Porque quando a gente conhece, né, a criança que nós fomos, quando a gente compreende, quando a gente tem clareza das situações que a gente vivenciou na nossa infância, principalmente se a gente tem filhos hoje, a gente consegue sim compreender muitos dos nossos comportamentos, né? Então, passa pelo processo realmente de autoconhecimento, né? De como que eu lidava lá no passado com essa situação e como ainda hoje a minha criança ela aparece aqui. Então, às vezes, em determinadas situações, a gente está lá, somos adultas, maduras, imagina, dominando a situação, achando que é a gente. E muitas vezes não é, muitas vezes é a criança interior, é uma falta que a gente teve lá atrás e hoje a gente cresce num processo
buscando o reconhecimento do outro, buscando a atenção do outro, né? Então, passa, sim, por um processo de autoconhecimento muito importante. Muito. Essa semana eu venho refletindo demais sobre o conceito da sabedoria no contraponto ao conceito do conhecimento. Porque às vezes, Uhum. quando a gente se torna adulto, a gente conhece muita coisa, mas sabe de pouco. Sabe? Eu estava pensando assim, eu quebrei o pé e eu comecei a pensar nas simbologias, nas analogias, nas metáforas que isso me trouxe. E eu pensei, nossa, de fato, a gente vem para o mundo para aprender a andar com os próprios pés, né? E isso não significa só nossa autonomia financeira, porque muitas das vezes a nossa fantasia é que se nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo, nós seríamos mais felizes, né? E eu Sim. entendi que a autonomia, ela requer muita sabedoria. E a sabedoria, ela transcende a demanda pelo conhecimento. É assim, é o pressuposto de que nós estamos nas relações para crescer com elas. E por Uhum. mais que às vezes eu tenha um grande conhecimento, há coisas que transcendem a minha compreensão. Então, como perdoar, como compreender, como acomodar como a minha vida aconteceu, para que eu não perca a minha vida conhecendo sobre tudo ou julgando as coisas, mas podendo com sabedoria me libertar das coisas que não nos favoreceram para aprender a andar com as nossas próprias pernas, Isso, né? para aprender a fazer do nosso jeito, né, Vá? E quando eu te escuto falar, né, sem o julgamento, eu acho muito importante trazer isso. Porque às vezes a gente fica nessa de, mas poxa, eu sou assim, então foi culpa do meu pai, ou culpa da minha mãe. A ideia é a gente reconhecer que hoje nós somos adultos e não existem culpados, e sim que hoje nós somos responsáveis, né, para dar para nossa criança aquilo que de repente nossos pais não tiveram conhecimento na época, não tinham a mesma consciência que a gente tem hoje e por conta disso não conseguiram nos dar. Então, é muito importante a gente conseguir ter essa clareza, né? De como a gente vivenciou essas situações do ano passado, tá? E agora eu tenho essa compreensão. Como eu faço para não passar isso adiante, né? Para não Sim, passar essa mesma dor que eu tenho hoje para os meus filhos, né? sim, Porque, querendo ou não, quando a gente fala em criança interior, não tem como falar também da educação tradicional, né? Que acredito que grande parte das pessoas que estão aqui nessa live, né, tiveram uma educação tradicional. Como é a educação tradicional? Ela é baseada no quê? uhum, Infelizmente, ela é baseada na punição, né? Então, de colocar de castigo a criança. Ela é feita para que a criança ela reprima o que ela está sentindo, ela reprime o seu choro, ela reprime as suas emoções. E aí a uhum. gente cresce assim, a gente cresce dessa forma, a gente cresce sem saber se expressar direito, com medo do que o outro vai pensar, com medo se o outro, né, vai ficar triste, ou vai ficar magoado, ou vai ficar de mal comigo. Sim, Então, assim, quantas atitudes hoje na nossa relação com o outro a gente acha que é a gente que está escolhendo, mas na verdade não estamos. Na verdade, ainda é a nossa criança com medo de se expressar, com medo de falar, enfim, né? sim. Então, por isso que eu digo da questão do autoconhecimento. Como é importante a gente ter clareza da criança que nós fomos e o que aconteceu com a gente lá no passado. Exato, exatamente. Já quero falar sobre isso, eu quero mandar um beijo aqui para quem está entrando, que tem uma suspeitíssima, que é a Sônia, linda, tem uma filharada muito bem criada, né? Sônia, eu te amo de volta, parabéns pela grande mulher que tu és, Carla, Léo, Gilson, Luiz Gustavo, Mafalda, Duda, oi, nega. Aventura Jogos, Laís, Letícia, Ludovina, que massa, vocês aqui. Olha, o Alan, beijo para vocês, Cássia, Lucineide, Gi, oi Gi, Vanessa, que nome bom. Eu sempre que vejo a Vanessa, pego no pé dela, né, Vá? E essa coisa, Que sabe, legal. do que tu estavas dizendo, eu sinto assim, que é um fundamento ter um espaço para ser imperfeito, sabe? Tipo assim, Uhum. eu acredito que as famílias que te procuram, e quando eu vou à terapia, até algumas pessoas que vêm até a gente, vêm porque querem um espaço de compartilhamento para fazer um faxinão mesmo, né? Então, às vezes, o que a gente vê? Vamos pensar em qual é a melhor posição. Eu tenho uma casa com um pouquinho de bagunça em cada quarto, ou uma Uhum. casa toda arrumada com um quarto bagunçado. É melhor a segunda casa, não é? Porque qualquer coisa tu fecha a porta quando a visita chegar.
Aí depois que a Com visita certeza. vai embora, tu entra naquele quarto e começa a limpar. Tu leva o teu sapólio, tu leva o teu veja multiuso, tu leva o teu espanador, tu leva o que precisar. Dentro dos quartos bagunçados, haverá muita coisa interessante e surpreendente, coisas que a gente tem que desapegar e jogar fora. Mas eu sempre penso assim, que sem um bom faxineiro, a gente vai levar muito mais tempo do que a gente levaria se pedisse ajuda para pensar, se pedisse ajuda Uhum. para organizar essa bagunça, né? Eu lembro que o escritório, Lu, ficava na Agronômica, hoje é a Casa Tobias, que é gerenciada agora pelo meu irmão. E nessa casa tem uma casinha do jardim. E eu morei lá. Uhum. E eu demorei, cara, 2 anos para visitar a casinha do jardim. Até hoje eu não acredito nisso. Eu me mudei, a casa era enorme. Então, tinha muita coisa para fazer antes. Até que um dia eu falei, Vanessa, vai até a casinha do jardim, abre aquela porta. E aí, quando eu entrei naquela casinha, com a porta de ferro toda mole já, sabe? Toda enferrujada, Uhum. tinha lá dentro um monte de terra, um monte de folha, um monte de bicho, mas tinha um fogão, tinha um motor de ar-condicionado, tinha as arandelas da casa e as cortinas. Imagina que a casa tem um Uhum. pé direito de 6 metros, tinha a cortina dessa janela. E eu falei, meu Deus, eu demorei 2 anos, já comprei a cortina nova, e a cortina nova aqui dentro, né? Então, aquela casinha me ensinou muito sobre reunir num lugar em que a gente possa debater, sabe? Aquela família que, pô, não tô tratando bem meu filho, tô discutindo muito com meu marido, os irmãos estão brigando entre si. Uhum. Procurar um bom faxineiro. Entra na casinha, mas entra com tipo, lembra do caça-fantasmas? Lembro. Vai com o caça-fantasma junto e quando o fantasma aparecer, tu vai pegar ele e botar dentro da casinha ali, da caixa, né? Só não Sim. E podemos temer esse lugar. isso. E como é legal te ouvir falando isso, porque a gente, às vezes, quando começa a fazer, vou usar a tua palavra, um faxinão, né? Vamos lá, tem algumas mães que entram para o curso e começam a aplicar as ferramentas ali diariamente. Elas relembram de muitas coisas bacanas. E elas falam: caramba, Luana, eu nem lembrava disso. Ou então, tem algumas ferramentas, né, que é você conversar com seu pai, com a sua mãe. Nossa, meu pai nunca tinha me falado isso, me fez tão bem ouvir isso dele, né? A gente não encontra só as coisas ruins, a gente encontra muitas coisas positivas também, que não deixam Isso. de ser aí um combustível, que nos dão mais energia, né, para o nosso dia a dia. Então, não é só lembrar do que aconteceu negativamente, né? E também tem uma outra questão, Vá, que é muito importante, porque tem algumas pessoas que falam, né, tá, Luana, mas eu não lembro da minha infância. Sim, eu não Uhum, lembro de nada. uhum, Isso quer dizer muita coisa, mas vamos lá, vamos por partes. Se você não lembra, ok, não tem nenhum problema. Preste atenção no teu corpo, porque normalmente o nosso corpo ele não esquece daquela sensação, daquela situação que a gente vivenciou, né? Por exemplo, outro dia eu estava atendendo um pai que ele tinha um processo que ele não conseguia, não sei se eu cheguei a te falar, Vá, que ele não conseguia acolher o choro do filho. O filho chorando para ele entrava assim num desespero total, ele não conseguia. Ele, vamos lá, usou as ferramentas que a gente aprendeu, né? Já tinha tentado dar palmada, gritado, colocado de castigo, engole o choro, não, e não adiantava. E aí eu comecei um processo, né, de trabalhar a criança interior dele. Em uma determinada sessão, ele lembrou que o pai dele fazia isso com ele. Que tinha aquele pensamento de que homem não chora, então você engole o choro. O uhum. pai dele não permitia que ele expressasse as suas emoções. E aí foi um processo bonito porque ele falou: Luana, hoje em dia, né? Cada vez que o meu filho chora, que eu consigo acolher, é como se eu estivesse acolhendo a minha criança interior. Eu mesmo quando criança, né? Então, esse foi um dos motivos também que quando a gente estava, né? A Vá me ensinou, né? Me ajudou a elaborar o método do curso Amor em Ação. Eu achei fundamental, antes de começar a aplicar as ferramentas da disciplina positiva, porque muitas pessoas já vão logo na ferramenta. Não, acontece isso, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Não é assim. Antes você precisa entrar em contato com a sua criança para aquelas técnicas aí sim fazerem sentido para você. E Exato. você Sim. realmente ter mais facilidade, né, em usar.
Então, foi um processo muito bonito. Então, é muito bacana. A gente precisa realmente, né, entrar em contato e perceber. E aí, o sinal que dava para ele era o quê? Era uma irritação. Então, ele se sentia muito irritado e, assim, ele não permitia que o filho dele chorasse. Mas da onde veio isso, né? Eu costumo dizer que todos nós nascemos compassivos e ávidos por amor. Todos nós desejamos ser amados assim. E aí a gente vem ao mundo livre e a gente começa a expressar as nossas necessidades livre e vão moldando a gente. Não chora, fala baixo, aqui não pode pular, você tem que ficar comportado. E é muito forte, Vá, a gente não para pensar que a gente fala tanto em amor incondicional, mas muitas vezes a gente está passando uma mensagem para os nossos filhos de um amor condicionado, que é aquele amor assim. Então, olha, a mamãe não gosta quando você grita, a mamãe não gosta quando você bate no seu irmão. Então, se você obedecer, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo outro. E assim a gente vai condicionando esse amor. Então, assim, né? É muito importante a gente ter a clareza de como, né? De como foi a nossa educação. Eu lembro bem de quando tu desenvolveu a metodologia, que realmente ficou genial, que essa preocupação de a gente... Porque assim, é impossível que eu queira conviver em um ambiente que tem diálogo, que tem amorosidade e tal, se eu não faço esse exercício anterior comigo, assim. Então, essa coisa de eu entender que aquilo que eu consigo despertar em mim, aquilo que eu consigo trabalhar em mim, naturalmente se transferirá para o meu filho, né? Hoje de manhã, eu voltei para as aulas de inglês e aí eu e o Alfredo, a gente estava conversando e eu comentei com ele, ele falou, Vá, tu perdeu o neném e tal. Eu falei, perdi, faz um mês. E aí a gente falou assim, lá pelas tantas eu contei para ele que eu tinha tido uma visão da Nossa Senhora e que aí eu tinha me sentido muito abençoada com aquilo. E realmente foi uma coisa mágica. Foi 2 dias antes de eu perder o neném. E aí ele falou assim, tu tens religião, Vanessa? Daí eu falei assim, eu sou católica, né? Mas eu acho que Deus, eu sinto que Deus tem muitas interfaces. Mas a Nossa Senhora era uma energia diferente, era uma coisa que eu nunca tinha encostado. Foi um milagre mesmo eu ter tido aquela visão e tal. E aí a gente começou a falar sobre Deus. E eu disse para ele assim, olha só, quando uma vez eu fui para a França, Lu, e eu passei uma roubada monstruosa. E em resumo, eu fui conhecer San Rafael, que fica pertinho de Saint-Tropez. Saint-Tropez é mais famoso, né? E é uma cidade mais famosa. E São Rafael fica mais ou menos uns 40 quilômetros de Saint-Tropez. E no rolo que deu, eu fui parar em São Rafael. E São Rafael fez tanta questão de ser parte da minha viagem e não estava programada essa passagem em São Rafael, que eu fui pesquisar sobre quem ele foi. Eu falei assim, cara, nada que aparece muitas vezes nas nossas vidas aparece à toa. Eu tenho que estar ligada para os sinais e para os símbolos, entende? Lu, eu sei que eu fui para o Google e coloquei lá, São Rafael, e descobri o seguinte, que o Santo Rafael, ele apareceu uma vez só na Bíblia. E essa vez que ele apareceu na Bíblia, ele apareceu no livro de Tobias. Imagina se isso não é simbólico para mim. Né? E eu falei, cara, eu tenho 30 anos e nunca li o livro de Tobias, que é meu nome. Que doido, né? Fui ler o livro de Tobias. E o Rafael é o único santo que aparece como humano na Bíblia. Então, ele não tem uma história de que ele nasceu, cresceu, não. Ele aparece na história do livro de Tobias para proteger o Tobias durante uma viagem. Olha que simbólico. E eu achei aquilo super milagroso. E eu contei essa história para o Alfredo e estou contando para a gente aqui, porque para mim, Deus tem muitas faces. E quando eu olho para ti, eu olho um pedaço dele. Eu falo, e se tu fosse o Santo Rafael, né? E eu olho para o meu filho e eu falo, e se ele fosse esse anjo da guarda? E eu sinto que nesse olhar com o outro e conosco, a gente vai procurando e encontrando um resgate do que é o que nasce com a gente, que é um amor, que é uma coisa pura, que é uma coisa leve, que é uma coisa bonita, né? E que se não é incluído na vida como uma grande sabedoria para lidar com as nossas dores, a gente vai se amargurando, se entristecendo, sendo só gente, ao invés de ser divino, né? Então, tem uma coisa que eu fico pensando, né? De falar, poxa,
E se eu tô aqui falando com o meu anjo? Como é que eu vou fazer essa conversa acontecer? Então, eu vou escutar melhor, eu vou olhar com mais atenção, eu vou procurar entregar o meu Uhum. melhor, né? Sem deixar de ser Sim. humana, sem deixar de me revelar. Mas sem pressupor também que o outro é perfeito pela sua própria experiência, né? Com certeza, com certeza. Que lindo, Vá, te ouvir falando isso. Vai de contra o que eu acabei de falar, né? Sim, Então, a gente está aqui falando de criança, de filhos. E aí, Vá, queria aproveitar que tem algumas pessoas aqui com a gente na live e falar um pouquinho, porque vira e mexe, eu recebo algumas perguntas aqui no meu Instagram, que às vezes eu abro, né? Faço uma pergunta, vamos interagir. sim. De pessoas sempre perguntando o que é agir com firmeza e gentileza com as crianças. E aí eu comecei a pensar, né? Eu falei assim, gente, não era para isso ser natural? Não era para a gente saber como lidar? Porque eu sempre faço essa pergunta, né? Qualquer pessoa aqui na live agora sabe o que fazer para punir as crianças, né? Então vamos lá, a Uhum. gente coloca de castigo, a gente dá uma palmada, a gente tira o tablet, a gente ameaça não ver televisão, enfim. Mas a gente não sabe o que é tratar a criança com gentileza, com respeito, com firmeza, né? E não é meio louco assim se a gente parar para pensar sobre isso, Sim. porque realmente a gente não está acostumado. E aí as pessoas falam para mim, às vezes eu me sinto mal, Luana, às vezes eu dou uma palmada na minha filha, no meu filho, e depois eu fico me sentindo mal, e eu falo, gente, calma, né? É um processo. Todos esses são conhecimentos muito novos ainda. Então pensa, foram 30 e poucos anos que a gente aprendeu que era assim que a gente se relacionava com as crianças. E só de algum tempo para cá que começa a aparecer aí a questão da parentalidade consciente, da gente realmente, né, educar através do nosso exemplo, né? A neurociência vem aí comprovar que as punições realmente não adiantam. A criança ela não para aquele mau comportamento. E se ela para, o que que causa na criança? Então, assim, como é louco ao mesmo tempo a gente pensar que a gente não sabe agir com firmeza e com gentileza com os nossos filhos, não é? Uhum. Sim. E eu também penso que é porque existe uma, é igual você falasse, uma questão de cultura, né? E de não estar presente naquele momento. Eu tenho muita sorte pelo filho maravilhoso que eu tenho. O João Ricardo é a coisa mais gostosa. E nós todos, os pais todos sentem isso pelos filhos, tenho certeza, assim. Porque ter Com filho certeza. é muito bom, né? Sim, E uma coisa que eu, assim, eu alinhei com o Ricardo, eu falei, vida, eu quero ter tempo com ele, eu quero poder construir a minha vida ao lado dele. Essa é a minha prioridade e o Ricardo é igual, nós somos muito alinhados nisso. E eu vejo que estar ao lado vai criando com a criança uma confiança naquilo que a gente diz. Então, se eventualmente ele pega alguma coisa, eu falo, filho, não rola pegar isso aí, não dá, né? Ele vai falar, porque cria conexão, né, Vanessa? Eu acho exato, que isso cria essa conexão. E aí a gente até fala na disciplina positiva, né? Uma das ferramentas é a gente precisa gerar conexão antes da correção, né? Então isso eu nem sabia facilita disso, eu realmente, nem sabia disso. E faz viu? muito sentido, sabe? Porque Sim, eu falo, gente, eu tenho meu tempo com o Pretinho e eu faço tanta questão, porque é o meu momento favorito do dia. O jeito que a gente acorda, que a gente almoça junto, o jeito que a gente brinca, o jeito que tem todas as etapas de brincar junto, tudo que a gente faz, desde do banho, da troca de fralda, de colocar roupa, as preferências minhas e do Ricardo muito honestas, sem forçar a barra, assim. Então é engraçado que o Ricardo adora trocar fralda e roupa. E eu falo assim, que bom que tu gosta. E às vezes a gente troca, mas a gente uhum. tá sempre junto. Então, como é que, por exemplo, trocar fralda? O Ricardo troca a fralda, eu tô junto, e o João Ricardo gosta de um livro que chama O Tigre Tobias, e que tem as emoções no Tigre Tobias. E aí eu vou fazendo as caretas e contando que ele fica bravo, que ele sente medo, né, que ele tá feliz. E aí eu vou falando para ele quando ele troca a fralda, porque é a forma honesta de estar com ele com o meu melhor. E esse foi uma outra coisa que eu achei interessante nesse autoconhecimento. Que o pai e a mãe têm características que, Isso. se bem usadas, vão gerar conexões cada vez mais legítimas, né? Porque às vezes eu acho que se a Sim, gente tenta ser muito diferente daquilo que a gente é e eventualmente não há um diálogo na família com o pai ali, com a mãe,
a gente vai forçando a barra, vai ficando cansado, vai se forçando nessa conexão. Então, Sim. realmente eu noto que o João Ricardo, quando a gente fala alguma coisa que contraria o que ele quer, não é que ele fica super feliz na hora, mas ele, tipo, que droga, e entrega o que ele Sim. pede, por exemplo. Porque, de fato, a conexão é muito, muito forte. Então, realmente, Sim. gostei dessa pressuposição da psicologia positiva. Tudo a ver. Sim, sim. Então, Vá, não sei se você já passou aquela situação daquela birra que a criança faz no shopping ou no mercado. Ainda Esses não. dias eu passei, esses dias eu passei isso com meu filho. E aí foi muito engraçado porque algumas pessoas mandaram assim pra mim: "Ai, que bom saber que isso acontece com você também". Eu falei: "Gente, não é porque eu tô ensinando isso que não acontece, pelo contrário, acontece. A diferença é a forma, né? Que para Sim. mim, o que eu sinto que é a maior dificuldade, né, dos pais hoje em dia não é nem aquele momento lidar com a criança, mas é lidar com os olhares. Ó, vou contar essa história. Eu fui no mercado há umas 3 semanas atrás, precisei ir com meu filho, não tinha com quem deixar, comprar uma coisa bem específica, bem rapidinho. E na hora de ir embora, fiz os combinados com ele. E na hora de ir embora, é ele que tá aí? Não, não, eu fui pegar o coisa do ar-condicionado que eu tô torrando aqui. Ah, pensei que fosse ele. Vou refrescar, né? Ah, e Desculpa. aí, imagina, e aí meu filho começou a pedir o Kinder Ovo. E aí eu falei pra ele, não, hoje não tem Kinder Ovo. E aí ele começou, eu quero, não, não, não. Aí eu fui, peguei as compras, botei no balcão, me abaixei e ele gritando, eu quero, eu quero. Falei assim, meu amor, eu entendo o que você quer, eu sei que chocolate é muito bom, eu sei que você tá muito triste, mas hoje não é possível. Você quer sair do mercado no colo da mamãe ou de mão dada? E aí ele soluçando já não estava nem mais me ouvindo, né? E aí eu perguntei de novo, ele não me respondeu, eu falei, ok, se você não respondeu, então a mamãe vai decidir por você. Só que até eu ter essa conversa com o Henrique, um senhor que estava do outro lado da fila olhou para mim e fez assim, ó. E outras duas moças ficaram rindo. Rindo assim, eu não sei se ele queria que eu desse um tapa no meu filho, ou que eu gritasse, ou se eu saísse arrastando ele, eu não sei. Mas aí eu fui, peguei as compras com o braço, peguei o Henrique, ele já tá com quase 5 anos, grandão, peguei ele no colo e saí com ele do mercado. E ele chorando, e eu com ele. Em nenhum momento eu gritei com ele, em nenhum momento eu bati, em nenhum momento eu saí puxando ele. E aí, então, o que é ser gentil e firme? É isso. Eu fui gentil com o Henrique quando eu mostrei para ele que eu compreendia que ele queria muito, que chocolate é muito gostoso. Só que eu fui firme porque eu não cedi à frustração. Pelo contrário, né? Eu ajudei ele a passar por aquela frustração. E ver que Então é ele ia mais ou menos sobreviver sem o isso. Kinder Ovo, que ia dar tudo certo, né? Isso que ia dar tudo certo, né? Mas assim, é muito difícil. Eu me senti incomodada, confesso, daquele senhor fazendo assim, me reprovando. Tipo, para mim foi claramente que ele estava reprovando a maneira como eu estava ali lidando com o meu filho, entende? Mas o bom, Vá, é que quando a gente começa a estudar, a entender do comportamento da criança, a gente se sente segura. Então, tipo assim, eu mantive a calma porque naquele momento meu filho precisava de mim calma. E isso é muito difícil porque às vezes quando a criança tá ali naquela birra, naquela explosão de emoção, a gente acaba se alterando às vezes. Então é importante a gente saber também quais são os nossos gatilhos que também tiram a gente do eixo, né? E trabalhar isso. Mas Para o que mim, foi importante foi a segurança, sabe? fantástico. Sabe que tu disseste uma coisa que para mim é muito legal, até ali em cima, acho que a Laís falou que aqui em casa temos os combinados. Para mim é muito interessante quando existe assim, filho, você pode sair de mão dada ou no meu colo. E ele fica, então, cercado de opções que são boas para ele, né? Eu agora estou no Vá, processo. o nome disso são escolhas limitadas, que eu também ensino lá no curso. Na outra vida, eu fui psicóloga, eu acho. E Então, tudo aí, isso são ferramentas da disciplina positiva. sim, fantástico, fantástico. Que legal, né? E eu lembro assim que agora eu estou no processo de desmamar o João Ricardo. E tô sem pressa nenhuma.
Nós estamos no que está sendo bom para ele e bom para mim. E a gente está mais ou menos uns 15 dias nisso, assim. 15 dias não, mais ou menos um mês. Então agora a gente já chegou na etapa de ele só amamentar de madrugada. Então ele ficou com mamar só para dormir, aí depois a gente conseguiu fazer com tranquilidade que ele dormisse sem mamar. Só que teve uma noite que eu e o Ricardo nós combinamos que a gente ia ver o que aconteceria se ele mamasse só uma vez e a gente fizesse ele dormir na segunda vez. Na segunda tentativa de mamar. E aconteceu uma cena muito linda, porque eu peguei ele no colo para fazer eu dormir e ele queria o meu aconchego. Não é que ele queria mamar, ele queria ficar com um cheirinho meu. E eu comecei a conversar com ele. E eu falei, vida, olha só, filho. Eu e a mãe, você e a mãe, a gente está passando por uma transição. E eu vou passar por um processo de crescer e também aprender contigo sobre o que é bom para cada lado. Mas eu fiquei filosofando. Lá, conversando. Não, mas assim... Mas aí lá pelas tantas, ele dormiu de volta, enfim, eu tive um insight muito lindo. E que tem muito a ver com isso que tu dissesse agora na minha visão. Nós que somos pais, né, mãe e pai, a gente tem a oportunidade de ser aquele que está ao lado do filho nas primeiras frustrações da vida dele. Sim. Ensinando para ele que se ele se frustrar, ele vai sobreviver. E que amanhã tá tudo bem. Vai chegar a hora certa do Kinder Ovo, vai chegar a hora certa de um suquinho, vai chegar a hora certa do desenho. E eu achei aquilo mágico, Luana. Eu falei, eu estou ao lado dele, frustrando o meu filho, né? Porque ele vai frustrar-se. E eu tenho a oportunidade de assistir isso. E quando eu digo de assistir, de dar assistência. Isso. Então, o filho, ele vai estar tão seguro diante das frustrações, porque ele vai se sentir seguro. Ele vai sentir que, no momento em que ele precisou aprender sobre frustrar-se, quem estava lá era a mãe dele. Quem estava lá era o pai dele. Então, eu fiquei assim, emocionada com a oportunidade de estar viva para estar ao lado do meu filho nas frustrações dele. E aí, eu falei assim, isso, e as pessoas confundem um pouco, né? Acho que as pessoas acham que quando frustrei o meu filho. Não, tem que deixar ele chorando. Imagina, se eu for lá agora, ele vai ficar mimado, né? Até esses dias eu respondi uma mensagem assim de uma seguidora, Luana, meu filho na hora da birra. Quando acaba a birra, eu posso lá dar um beijo, abraço nele? Ou ele vai achar que é certo ter aquele comportamento? Eu falei, olha, não só depois da birra, como durante a birra, durante o momento de frustração, você pode sim oferecer o seu aconchego para o seu filho. Oferecer o seu amor, mostrar para ele que você está ali do lado dele, disponível para ajudar ele a passar por aquela situação. Porque a gente tem essa visão às vezes, né? Quando a criança ela erra, quando a criança ela quebra um copo, por exemplo. Então vai para o seu quarto, você está de castigo. E aí naquele momento que a criança está precisando da gente, a gente afasta. E aí a gente cresce com uma relação assim. E talvez seja por isso que os nossos adolescentes, quando têm alguns problemas, o que eles fazem? Vão pro quarto deles e ficam lá quietinhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a visão da disciplina positiva sobre o cantinho? Então, o cantinho do pensamento que você diz? Tá. A gente não coloca como cantinho do pensamento, porque cantinho do pensamento, cadeirinha para pensar, consequência, a gente costuma dizer que isso aí são nomes bonitinhos para o castigo. Então, a ideia, vamos supor, é a criança ter um ambiente onde ela possa ir para se sentir bem. Porque, ao invés de colocar a criança de castigo, quando a gente coloca o nosso filho de castigo, isso gera uma sensação muito ruim para ele. Ninguém aqui, quando estava de castigo ou no cantinho do pensamento, ficava pensando, ai meu Deus, eu fiz isso, nananana. Não, a gente pensava o quê? Uau, da próxima vez eu vou bater no meu irmão mais rápido para minha mãe não me pegar e eu não vim para cá. A gente nunca, ou então a gente pensava, caramba, eu tô aqui de novo. Ai, eu não devo ser uma pessoa boa, porque toda hora eu tô aqui no castigo. As crianças, elas estão o tempo todo pensando coisas a respeito delas. Porque, veja, na primeira infância tem a questão do egocentrismo. Então, elas acreditam que tudo gera ao redor delas, que tudo é culpa dela, né? Então, na disciplina positiva, o que a gente fala? Que é melhor fazer a pausa positiva. E aí, o que seria pausa positiva? É a criança ter um ambiente onde ela possa ir para se sentir bem.
com almofadas, com canetinhas, com massinha de modelar, com alguns brinquedos. Aqui em casa, Vá, por exemplo, o Henrique, ele chamou o cantinho dele, era no quarto, e ele chamou de legal. A gente pode deixar a criança dar um nome para esse ambiente. Então, o Henrique tinha um legal. E aí, o que acontecia? Quando acontecia algum estresse, eu percebia que ele estava muito nervoso, estressado, eu falava, Henrique, o que você acha de você ir lá para o seu legal, brincar um pouquinho, se acalmar, quando você se sentir melhor, a gente conversa. Ou a gente continua de onde a gente parou. Às vezes ele ia, dava super certo. E às vezes não. E aí o que eu fazia quando ele não ia, eu ia para o meu cantinho. Por quê? Eu avisava para ele, olha, agora a mamãe está muito irritada e a mamãe não quer ser desrespeitosa com você. Então eu vou me acalmar. E aí o que acontecia? Eu ia para o meu quarto, ele ia para o dele. Por quê? É assim que a gente molda o comportamento da criança, né? Através ali dos neurônios espelhos. Então ele via como eu agia. A ideia é a criança brincar quando ela tá dessa forma. Porque a gente age melhor quando a gente se sente melhor. Não tem como as crianças agirem de uma maneira positiva se elas não estão se sentindo assim, né? Então, essa questão do cantinho do pensamento, da cadeirinha, nananã, a gente muda, entendeu? Sim, não, muito fantástico isso aí, porque eu tava aqui pensando que já aconteceu contigo de tu tá com muita fome, daí tu vai pro restaurante, tu pede a comida demora um pouquinho mais, aí aquela fome passa, aquele exagero, aquela intensidade. E eu observo que muitos dos meus impulsos emocionais, eles depois de um tempo, eles passam. Eu posso até ter os mesmos pensamentos, até sentir raiva, mas o aquecido, passou uns minutos, a fome diminui, sabe? Passou um tempinho, a coisa... Assim, então a gente parece que recobre um mínimo de consciência, né? Eu tenho uma ferramenta que chama esforço de paz. É parecido com isso aí. O esforço de paz é assim, é de casal a ferramenta, mas talvez funcione com criança. Já falo. Nunca tentei. É assim, tu no casal, tu constrói 5 estratégias para os momentos em que houver uma iminência de uma discussão, para que não evolua para uma discussão, para que então possa haver diálogo. Então, quais são as estratégias? Vamos os dois sentar para conversar, vamos sair do ambiente onde a gente está e ir para outro lugar, vamos ficar separado. E aí, do esforço de paz, tem uma carta que é a bandeira branca. Uma carta que a gente fala que é tipo uma etapa, que é a 6ª etapa, que é aquilo que é o compromisso estabelecido de se essas 5 alternativas não funcionarem, vai ser o que vai ser usado. Vai ser a bandeira branca, né? Então, assim, vamos conversar. Então, eu e o Ricardo, a gente tem uma relação muito assim, que a gente não usou o esforço de paz, sabe? Mas eu digo, se chegar na última alternativa, a gente vai começar a olhar fotografias do João Ricardo. Tipo assim, a última coisa, não deu certo sentar em lugar diferente. Não deu certo tomar um copo d'água. Não deu certo ir para os quartos porque dá vontade de continuar brigando. Você tem 5 alternativas, vai para a última. Olha só, é o nosso quarto legal, né? Porque realmente, se eu pego a minha bandeira branca, que é olhar as fotos do Pretinho, eu já derreto na hora, já esqueço qualquer coisa, porque ele é o meu antídoto para qualquer coisa, sabe? Sim. Mas eu não vou me estressar, eu sou mãe dessa coisinha gostosa aqui. Então, esse alinhamento do esforço de paz me parece ser algo como quarto legal, sabe? Porque tu vais construindo tudo que te faz sentir bem, para que tu não seja vencido, esmagado por aquela sensação péssima, né? E aquilo sequestra a gente, né? Sequestra a relação, não vale a pena. Isso, aquelas emoções ruins tomam conta da gente, a gente não consegue nem raciocinar direito, né? Então, tem uma outra... Com as crianças maiores dá pra gente usar. Tem uma outra questão também que eu ensino no curso, que é ensinar o nosso cérebro na palma da mão para a criança. Então, às vezes, eu falo pro meu filho, né? Eu explico no curso e eu falo, olha, Henrique, eu tô assim. Aí, às vezes, meu filho chega para mim e fala assim, mãe, o meu cérebro tá quase assim, ó, eu não tô conseguindo me acalmar. Aí eu falo, então respira, vai pro seu quarto que você consegue. Às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Mas, assim, é uma consistência, né? É todo dia a mesma coisa, por repetição, que é assim que as crianças aprendem. Então, que bom, Vá, tá falando isso aqui com você de uma maneira assim tão
tão gostosa, tão leve, né? Falando sobre os nossos filhos, né? Sobre É o uma nosso bênção futuro aí. a gente poder ter família, é muito especial mesmo, sabe? Então, ó, a Duda colocou aqui, oi Orlando, um abraço, boa sorte aí na campanha. A Dani Girardi aqui também mandou um cheiro. A Duda colocou assim, ó. Aqui em casa, normalmente, quando um tá a ponto de perder a paciência, o outro assume, mas eu adorei a dica. É isso aí Ah, mesmo. Deixa eu ver legal. o que a Daisy colocou. Exatamente, ser firme como pais, não podemos ceder, senão toda vez vai passar pela mesma situação. Ou às vezes até piora, né? Porque a criança acaba estabelecendo que se ela insistir ou se ela chorar, que é aquela sedução. Não, assim, ó. E o João Ricardo, quando ele chora, ele faz uma boquinha quadradinha, sabe? Faz uma coisa muito bonitinha. E eu falo, que menino sedutor! Eu tô perdida! Porque a hora que ele fizer o Kinder Ovo, ele vai fazer a boquinha quadradinha e eu tenho que estar muito preparada. Ai, como é difícil, né? Não dá, né? Sim, sim, Eles se sim. especializam em ser gostosos, né? Esse é o problema, né? Antes eles fizessem uma Com cara que a gente não certeza. quer ver, né? Então Isso, mas é bem como você falou, assim, na questão de quando frustrado, de você poder estar do lado do seu filho, assim, a gente precisa aproveitar esses momentos, vamos lá, de mau comportamento, né? Porque as pessoas às vezes fazem uma confusão. Luana, quando é birra, quando é mau comportamento? Birra é um comportamento extremamente natural de crianças até os 3 anos, 3 anos e meio de idade. Mau comportamento seria ali dos 4 anos em diante. Então, o meu filho, ele teve o quê? Um mau comportamento, que ele já vai fazer 5 anos em janeiro. Então, assim, o que que a gente pode ensinar? Qual é a habilidade de vida que eu posso ensinar para o meu filho nesse momento? Entende? Porque quando eu começo o curso, eu sempre falo para as mães, né? Hoje, quais são os seus desafios de comportamento? Aí as mães falam: ah, meu filho bate no irmão, o mais velho bate no mais novo, ele morde, ele me bate, ele não faz a lição de casa, ele não quer tomar banho. Falo, ok. E agora, quais são as habilidades de vida que você quer que o seu filho tenha ou que você acredita que vai ser necessário para que lá na frente, quando ele tiver 20 e poucos, 30 e poucos anos, ele seja um adulto feliz, mais feliz, né? E aí elas falam: ah, eu quero que ele seja criativo, que ele seja resiliente, que ele seja otimista, nananã. Ninguém coloca que quer que o filho seja obediente. Ninguém coloca que quer. E aí a gente passa essa confusão para a criança. Olha, agora eu quero que você me obedeça e que fale sim para tudo que a mamãe te falar, porque eu sei o que é melhor para você, mas lá na frente não. Então, assim, a gente não ensina a criança a ter um pensamento crítico. A gente não ensina ela, de repente, a passar por aquela frustração da melhor maneira possível. Porque ou é 8 ou 80. Ou eu acabo sendo permissiva e dou o Kinder Ovo pro meu filho, ou eu dou uns tapas nele e coloco ele de castigo, né? A gente sim, não sim. tem o meio termo, a gente não tem esse equilíbrio. Então, essa é a proposta da disciplina positiva, né? A gente manter aí um equilíbrio na nossa forma de se relacionar com as crianças. Eu gostei muito de uma fala tua agora em que tu citasse o pensamento crítico, né? Porque o pensar criticamente, ele permite que o diálogo exista, em que haja, no mínimo, uma ambiguidade. Existe dois lados para tudo. Então, eu tenho que respeitar o que existe no outro para saber o que existe em mim e encontrar nesse diálogo, nessa polaridade, um meio termo que funcione a todos, para que E haja um você falou uma ganha-ganha. palavra importante, considerar o outro, né? Eu falo sobre isso, né? Que na realidade a gente não deveria querer a obediência da criança, e sim a cooperação dela. Porque obediência e cooperação são coisas muito diferentes, né? A obediência só leva em conta a minha necessidade, não a da criança. Já a cooperação não, leva em conta o que eu preciso e também o que a criança precisa, E aí né? volta para o Então, início, né, Lu? Volta para o início, conexão, né? isso. Conexão, porque eu quero precisar dessa cooperação, eu quero construir as coisas. Eu não sei se eu já te contei, mas eu tenho vontade, e não sei se o pessoal sabe, mas eu tenho muita vontade de fazer uma casa-cor. É uma meta minha. E eu nem sou arquiteta, né? Tipo assim, mas um lado meu é metido a arquiteta, né? Olha aqui, ó, olha eu com o projeto aqui hoje, estudando o projeto da minha casa, onde eu vou morar, né? E aí, eu estava antes de começar contigo estudando os projetos, empolgadíssima. Mas o meu sonho
é ter uma sala, e eu vou fazer isso lá na minha casa, vai ser a sala 2 aqui. Essa sala vai ser a sala da família. E essa sala vai ser uma sala com instrumentos para favorecer o diálogo, a cooperação, a conexão, os momentos em que a gente pensa junto sobre o que cada um quer, sobre o que converge para todos, sobre os nossos valores, sobre quais são os princípios que existem, sobre a comunidade, sobre contribuição social. Então, meu sonho é fazer um kit de uma sala que a pessoa, quando for visitar a Casa Cor, que ela possa comprar esse kit. E que aí, por exemplo, acesse o curso da Luana. Porque, na minha visão, a gente precisa ter modelos e pessoas que têm experiência, que têm conhecimento. Então, há ferramentas que auxiliam. Tu estás com o teu livro aí? Não. Tô aqui, meu workbook lindíssimo. Olha, gente. Deixa eu aproveitar e dar um recado. Tá rolando um sorteio no meu Instagram. 2 vagas gratuitas. Toda turma eu faço isso. Agora a gente vai para a 4ª turma já do Amor em Ação. E é a maneira de eu devolver para o universo tantas coisas boas que eu tenho recebido, tantos depoimentos carinhosos, assim, tantas famílias satisfeitas e transformadas. Então, sim, quem quiser participar, concorrer, né, a essa vaga, é só entrar lá no meu Instagram. E aqui é o workbook, olha que lindo. Não, isso é o meu. Gente, a Luana fez um método megalomaníaco. E foi assim. Com 91 páginas, meu Deus! Exato. E assim, foi muito gostoso assim, orientar a metodologia. E dentro dessa orientação, eu fui descobrindo uma grande paixão tua, uma competência, as ferramentas, o cuidado de cada coisa. Tá, só uma coisa. A pessoa entra no teu Instagram e ela vê na bio ou nos stories? Ela vê na bio mesmo, tá na bio. Tá, então a imagem da foto. E quer participar do sorteio. E para saber mais do curso... E para saber mais do curso, né, começa a nova turma segunda-feira agora, a 4ª turma, é a última turma do ano. Então corre lá, é só entrar no meu site, é www.psicolu.com.br e ir lá na aba Curso Amor em Ação. Lá tem todas as informações bem certinhas, tem um vídeo lá explicando como funciona. Tá bem legal, né, Vá? Sou suspeita, você também, né? Porque a gente fez, né, a construção. Você também é suspeita. Eu sou. Mas assim, alguém colocou aqui que cadê? Que a Laine tá fazendo uma live falando de mim e de ti. Mas a Laine fez agora a 3ª turma. Laine está falando de você e da Luana. De você, Luana, na live que está fazendo. Ai, que legal. Máximo, né? Ela fez agora o curso, Vá. Ela fez a última turma agora, ela fez a Laine. Que massa. Fantástica. A Laine sempre dá um jeito de participar com a gente das coisas, né? É uma querida também. Então, assim, né? Eu penso que o investimento em construir um espaço em casa para ter conexão, é nisso que eu tenho investido nos meus dias com o Pretinho, né? Para que ele tenha memória, né? Ontem eu não toco violão, mas tenho um violão em casa. E ele é apaixonado por música. E ele canta, canta, sabe os ritmos, sabe? É muito bonitinho. Então eu sei as músicas que ele gosta e fui apresentando para ele outras músicas. Então eu cantei todas que ele gosta. Então, assim, ele gosta de Bruno Mars, ele gosta do Maroon 5, ele gosta de Queen, ele gosta de Janis Joplin. É tipo assim, ele é muito... Menina, que nem o Henrique, quando tinha 2 aninhos, ele cantava Bocelli. Ele pegava o microfone e cantava Bocelli. Eu tenho vídeos assim, cada vídeo mais fofo que o outro. Sim, gracinha. E aí ontem eu falei, vou tocar aqui, fazer assim no violão. E aí ele adora. E eu pensando, poxa, ele pode nunca lembrar disso. Eu vou lembrar. E no coraçãozinho dele tá registrado que eu tinha um tempo para passar 1 hora cantando com ele, né? Mais tempo, lógico, mas assim, criando conexão mesmo para lembrar do meu lugar, lembrar do meu cheiro, né? Dessa alegria que é ter família mesmo. Eu sou muito babona. Você falou uma coisa essencial. Você falou assim, eu tô criando memórias. Muitos pais me perguntam, né? Ai, Luana, eu trabalho muito e, caramba, eu me sinto culpado de repente, né, não ficar com o meu filho. E eu falo, olha, quando você está trabalhando, que você está fora, que você está viajando, o seu filho sabe, papai não está aqui ou mamãe não está aqui porque eles estão trabalhando. Mas quando eles chegar em casa, eles vão brincar comigo.
E aí o problema é isso, é quando você chega em casa, vai pro celular, ou toma um banho rápido, vai fazer alguma outra coisa, vai assistir um vídeo, sei lá, uma televisão, e não dá atenção pro teu filho. Então é aí que tá o perigo. Então, assim, o problema não é a gente trabalhar, o problema é a gente chegar em casa e só tá ali o corpo, e não tá presente emocionalmente com o teu filho. Entende? Como se Então houvesse você algo falou mais tudo. importante do que ele, né? Porque eu falo, cara, nada se Exatamente. compara. Tem coisas que são muito boas, mas nada se compara com aquilo ali. E eu sempre, assim, é como se pra mim, dentro do meu coração, tivesse um alerta ligado. Se algum dia, Vanessa, tu achar que tem alguma coisa que importa mais do que estar com ele, só pode estar louca, procura ajuda. Porque é a tua oportunidade de maternar, é a oportunidade dele crescer contigo, né? Então, assim, para mim, o meu coração, sabe o que eu falo? É um privilégio e a única coisa que eu quero, sabe? Falo, nossa, que delícia é cheirar ele, e ele também. É gostoso quando eu chego e ele sabe que eu tô abrindo a porta, né? Sabe que eu vou, Sim. primeira coisa, dar um cheirinho nele, sentar do lado, brincar na pecinha lá de encaixe que ele gosta, no quadradinho de encaixe. Enfim, né? Legal, Vá. Legal. Eu sempre falo que eu também trabalho a beça no consultório, agora com curso, enfim, mas o trabalho mais importante da minha vida é criar o meu filho bem. Eu acho que eu posso, de repente, fracassar em todos os outros, mas nesse não. Esse é o mais importante. Então, assim, por isso que é tão importante a gente ter clareza e consciência das nossas atitudes, como elas impactam a vida dos nossos filhos, né? E que bom que agora existem ferramentas, existem meios de realmente trazer mais conhecimento para a gente, né? E agregar aí com toda a nossa família. Vá, acho que daqui a pouco vai acabar, falta 2 minutos, eu acho. Para mim aqui falta Quero 4, mas é isso agradecer. aí. Quero agradecer a tua presença aqui mais uma vez, dizer que foi maravilhoso, tá? Muito obrigada. E é isso, Obrigada, gente. conte Vá. comigo. Imagina, olha só, rapidex Obrigada. aqui. A Bruna perguntou: e agora que a vida pessoal e a profissional estão juntas, andam tão juntas? Eu sinto que é uma questão de a gente ter equilíbrio para saber o que a vida pede de nós quando a gente constrói uma família. E tentar não passar para o filho que ele é culpado por nenhuma escolha, nem para A, nem para B. E manter a nossa identidade ativa para que ele possa ter a própria identidade dele, né? Então, assim, eu percebo que eu não vou deixar de ser quem eu sou, de deixar meu trabalho porque eu amo o que eu faço, até, inclusive, para que ele veja, né, como é existir, como é ter identidade, como é apropriar-se de si mesmo, né? Essa Uhum. integridade transfere-se Sim. depois para ele. Lu, muito obrigada, tá, pelo Muito convite. obrigada, Vá, mais Sucesso no uma curso. vez. Estou torcendo para que seja uma quarta Obrigada. turma maravilhosa como foram as demais. Muito obrigada, tá? Um beijo, gente. Beijo, Obrigada gente. pela presença de todos vocês. Tchau. Tchau, tchau, tchau.